Olá, boa noite. Um dos principais acusados de envolvimento no assassinato do soldado Paulo Sérgio Portillo foi preso em Roraima. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, ele confessou a participação no crime e que, inclusive, desferiu 2 facadas na vítima. Mas ele alega que não sabia que era um policial. Bruno Medeiros Mota, de 26 anos, conhecido como Filé, é um dos principais suspeitos de envolvimento na morte do soldado da Polícia Militar, Paulo Sérgio Portillo. Ele teria dado a ordem para matar o policial e também participado diretamente do assassinato, desferindo 2 facadas na vítima. Segundo a polícia, Bruno é apontado como mandante do crime. Ele foi preso no município de Caracaraí, no estado de Roraima. Ele estaria lá por ameaças da facção criminosa que ele integrava. Todas as pessoas que participaram da execução do soldado Portillo estão jurados de morte pela própria FDN. Por quê? Em função dessa execução do policial militar, até porque eu vi todo o desmantelamento da facção que atuava ali naquela invasão, então com isso eles tiveram uma grande perda financeira. Então todos eles estão ameaçados e jurados de morte. No dia 24, a gente conseguiu visualizar ele. Aí monitoramos ele durante um certo tempo, depois realizamos um cerco e conseguimos efetuar a prisão dele dentro de um barco às margens do Rio Branco. O soldado Portillo foi encontrado morto no dia 30 de maio, em uma área de invasão da comunidade Buritizal Verde, na zona norte de Manaus. Bruno é o 8º detido dentre 15 suspeitos de envolvimento na morte do militar. 3 adolescentes foram apreendidos, 1 encontrado morto e 3 homens seguem foragidos. Os que estão sendo procurados pela polícia são Fábio Barbosa de Souza, conhecido como Índio, William Paiva, chamado de Sorriso, e Rodolfo Barroso Martins, o Gigante. Buscas continuam de maneira ininterrupta, tanto com as nossas análises de inteligência quanto pessoal em campo, bem como contato em outros estados também. Bruno foi indiciado por homicídio qualificado. 2 corpos em avançado estado de decomposição foram encontrados na manhã de hoje em uma área de mata nas proximidades do Centro de Detenção Provisória 2, no quilômetro 8 da BR-174 em Manaus. Segundo a polícia, as mortes podem ter acontecido há cerca de 5 dias. Ainda não foi confirmado se os corpos são de detentos ou não. O Instituto Médico Legal foi acionado para atender a ocorrência e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A unidade prisional do município de Tefé, no interior do estado, apresenta condições estruturais precárias. Um vídeo mostra que os presos, se quisessem, poderiam fugir por meio de grades soltas. No vídeo que circula na internet, uma das celas apresenta grades soltas. Mas olha só o que acontece quando alguém puxa a grade. Puxa lá, careca. Tá vendo aí? Tudo engatilhado. Pelo espaço, vários presos poderiam fugir tranquilamente. A gravação foi feita dentro do presídio do município de Tefé, no interior do estado. O problema na cela foi confirmado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas. E ainda, segundo a SEAP, um reparo foi realizado no local nesta terça-feira. O órgão diz que não registrou nenhum histórico de fuga de internos da unidade nos últimos 4 meses. Ainda segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a unidade prisional de Tefé passou por inspeção após ordem judicial nesta segunda-feira. A SEAP esclarece que um relatório deve apontar ações a serem tomadas para melhorar as condições estruturais da unidade. O órgão obteve recentemente autorização da Caixa Econômica Federal para a prorrogação de convênio estabelecido com o Estado para a construção do novo presídio no município de Tefé, que teve as obras retomadas esse ano. Uma nova lei federal deve estimular o desconto à vista. A lei que permite ao comércio cobrar preços diferentes conforme a forma de pagamento em compras obriga os comerciantes a informarem em local visível o tamanho dos descontos que eles optem por oferecer. É vantajoso para o consumidor. Às vezes a gente se agrada da promoção e leva. Mas há quem não consegue andar o tempo todo com dinheiro no bolso. Eu prefiro cartão, porque pode parcelar.
né? Isso que é o melhor para mim. Eu acho assim que parcela de 2, 3 vezes, né? Mas os lojistas não serão obrigados a oferecer descontos aos consumidores nas compras feitas em dinheiro após a sanção da lei federal, que permite cobrar preços diferentes para um mesmo produto, dependendo da forma de pagamento: cartão, dinheiro ou cheque. Caso o comerciante opte por oferecer o desconto, a nova legislação pede que o aviso esteja em local visível. Segundo o governo, os custos para os consumidores e lojistas deverão ser reduzidos. A concorrência pode fazer cair os custos das operações com cartão de crédito. Mas esse economista diz que o consumidor precisa estar atento. O lojista ele pode fazer preços diferenciados para o mesmo produto, dependendo da forma de pagamento. Se ele vai pagar em dinheiro, ele pode dar um desconto, sai mais barato, e no cartão de crédito ele não vai fazer esse desconto. Então, o usuário do cartão, ele se vê nessa encruzilhada. Se eu tiver um produto que custa mais caro, será que eu tenho que sair com muito dinheiro de casa? E isso não é um risco? Você andar com muito dinheiro no bolso, caso você queira fazer uma compra de maior valor? Beneficiários do programa Bolsa Família têm até a próxima sexta-feira para realizar o acompanhamento em saúde referente ao primeiro semestre de 2017. O acompanhamento é obrigatório para as famílias cadastradas no programa, sendo que 30 de junho é a data limite para a Secretaria Municipal de Saúde enviar as informações ao Ministério da Saúde. Crianças menores de 7 anos, gestantes e demais mulheres entre 14 e 44 anos inscritas no programa devem procurar uma unidade básica de saúde, UBS, levando o cartão Bolsa Família, cadernetas de vacina e da gestante, se for o caso. O não comparecimento pode gerar o desligamento da família do programa. O domínio do português é, sem dúvidas, um diferencial no mercado de trabalho. E a falta de conhecimentos da língua portuguesa pode ajudar a tirar aí das pessoas oportunidades em uma vaga de emprego. Para que uma comunicação seja eficaz, é preciso usar as palavras corretas. Aqui acontece um processo seletivo para mecânico. É preciso responder as perguntas de múltipla escolha e logo em seguida uma redação. Segundo esse analista administrativo, cerca de 70% dos candidatos pecam na hora de usar a norma culta da língua portuguesa. Quando são avaliados o critério da redação, o percentual é de 70% o nível de reprovação desses candidatos. A gente pede que o candidato seja o mais objetivo, né, e utilize a linguagem mais simples, né, dentro do seu contexto, mas que seja formal, né. A maior dificuldade enfrentada pelos candidatos em relação ao português é passar a ideia para o papel de maneira coerente. Por isso, a importância de ter a língua-mãe afiada. A dificuldade está exatamente em concentrar no objetivo do que se pede a redação, né, no tema da redação. Né. Muitos navegam muito em outras palavras, colocam outros termos e não conseguem manter aquela estrutura da dissertação, que é o início, o meio e o fim. Né. Para esse professor, que é doutor em linguística, a língua portuguesa não é um bicho de 7 cabeças. É preciso saber usar as formas coloquial e culta, dependendo de cada ambiente. Eu costumo dizer que língua é roupa, né? Você precisa saber com qual roupa você vai para os lugares que você vai. Você vai para um casamento, você vai com uma roupa mais formal. Você vai tomar um banho de piscina, você vai com outro tipo de roupa. A língua funciona da mesma maneira. No mercado de trabalho, a gente precisa usar a língua formal, né? A língua padrão, que a gente chama, como eu falei, a norma de investimento. A grande dificuldade é exatamente o sujeito que não domina essa norma padrão, essa norma de investimento. Isso é técnica, você aprende na escola e você precisa exercitar. E quanto mais você tem roupas à sua disposição, quanto mais línguas você tem para saber usar, mais fluente você vai ser como sujeito e mais respeitado você vai ser como sujeito socialmente. Segundo especialistas, é importante ir além do português de colégio e, ao mesmo tempo, tomar cuidado com a linguagem das redes sociais. Em tempos em que a troca de informações online virou rotina, torna-se essencial prestar atenção ao uso correto da norma culta da língua portuguesa. As abreviações das palavras ficaram mais constantes no vocabulário do povo brasileiro. Por exemplo, na frase "cadê você?", de forma abreviada, ela fica assim: cadê você? Agora, uma outra questão também é tomar cuidado com o plural. Por exemplo, na frase "o pessoal passou no processo seletivo" e não "o pessoal passaram no processo seletivo".
Para aqueles que estão em processo a uma vaga de emprego, seguem algumas dicas. A primeira coisa é organizar as ideias. Ninguém escreve, né, sem planejamento. A escrita é uma arquitetura, a escrita é uma técnica. E ela exige que você conheça essa técnica. Então, quanto mais você escreve, mais fácil fica escrever. Portanto, eu aconselho que você leia muito, né, porque você precisa ler para adquirir conhecimento. Não adianta você fazer um texto sem conteúdo, então você precisa ler. E, por outro lado, exercite muito a escrita, porque é a prática que vai fazer a perfeição. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira na capital e alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Parintins, a previsão é de sol entre nuvens, onde as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. A mesma previsão para o município de Humaitá, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Guajará, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva, com mínima de 25 e máxima de 33 graus. A exposição Gigantes da Era do Gelo está aberta para o público em um shopping da zona norte da capital. A mostra conta com réplicas de animais de até 8 metros que habitaram a Terra há milhares de anos. Os animais pré-históricos já são extintos. Eles viveram no período glacial do planeta, ou como é conhecido, a Era do Gelo. São réplicas em tamanho real. Diferente dos elefantes de hoje, os mamutes possuíam patas relativamente curtas. A cabeça era maior e mais alta que a do elefante. E que tal ver de perto um rinoceronte de chifre grande que viveu na Europa e no sul da Rússia? O comprimento do chifre ultrapassa os 2 metros. Esos animales ya existían con el hombre, compartían con los primeros hombres las cavernas, compartían esa época, cuando los hombres das cavernas salían para caçar mamutes, por exemplo. A exposição reúne 11 exemplares neste espaço que integra um cenário temático. É uma das opções de lazer nesse início de férias. Via Norte está trazendo para Manaus a Exposição Internacional Gigantes da Era do Gelo para o período de férias, para que as famílias possam vir aproveitar, trazer a criança, além de se divertir, levar também um pouquinho de cultura, conhecer um pouco mais os animais do período glacial e também aproveitar o espaço 360, que é inédito em Manaus. A exposição faz um passeio pela história do planeta, evidenciando espécies que se destacaram por vários anos. As réplicas chamam a atenção de adultos e crianças. Eu sabia como imaginar um mamute daquele tamanho enorme. Eu me imagino assim, sabe? Como era uma coisa tão linda e o ser humano destrói, né? Mais diferente, eles parecem mais reais. No desenho animado é mais desenho. A exposição Os Gigantes da Era do Gelo vai ficar em cartaz neste shopping no Monte das Oliveiras até agosto. O Juizado da Infância e da Juventude começa a fiscalizar a situação de crianças e adolescentes em barcos para o Festival Folclórico de Parintins. O repórter Orestes Litaif tem mais informações. A operação, coordenada pelo Juizado da Infância e da Juventude de Manaus, visa coibir a viagem de crianças e adolescentes com destino a Parintins, onde neste fim de semana acontece o Festival Folclórico. A operação, denominada Chapa Quente, deve averiguar a venda de bebidas alcoólicas a menores e também deve combater a exploração sexual infanto-juvenil. As embarcações que forem flagradas levando crianças e adolescentes sem algum responsável vão sofrer punição. Na quinta-feira já tem a festa dos visitantes em Parintins. A expectativa é que várias embarcações deixem a capital do Amazonas. A fiscalização da Operação Chapa Quente começa nas primeiras horas desta quarta-feira. Orestes Litaif para o Band Cidade. Os programas de imersão em inglês têm estimulado cada vez mais o estudante para o aprendizado do idioma e chegar onde eles possam viver experiências únicas.
And you here, ladies, do you have any? No. No, why not? Why My not? mom doesn't like Everyone doesn't like it. But would you like to have it? it. Yeah. Os jovens são cada vez mais atraídos para as escolas de idiomas. Nesta que é referência no ensino da língua inglesa há mais de meio século na capital amazonense, possui turmas de diversas idades. E não adianta apenas fazer os exercícios teóricos, tem que colocar em prática. Nesse estágio, a conversação do inglês é indispensável. O inglês é uma língua realmente importantíssima para qualquer pessoa que está e que quer se inserir no mercado de trabalho. Nos últimos 10 anos, os intercâmbios têm sido importantes no processo de ensino do inglês. Tanto que o Amazonas anualmente credencia 8 estudantes para participar do projeto Jovens Embaixadores, que é desenvolvido pela Embaixada Americana no Brasil. O estudante estuda a língua aqui e quando ele faz o intercâmbio, ele mergulha na cultura do povo que ele aprendeu a língua. Quando a gente conhece a cultura do povo daquela língua que a gente está estudando como língua estrangeira, é quando você realmente consegue falar com fluência. Experiência que mudou a vida de Tanuri, que já participou 2 vezes do programa Jovens Embaixadores. Eu fui para conhecer a cultura americana e conheci bastante também a minha própria cultura, devido ao fato que você está imerso com outros brasileiros de todos os estados. E isso mudou muito assim a forma como eu via certas coisas. A exigência do domínio da língua inglesa no mercado de trabalho pressionou este outro jovem, que já está pronto para encarar o intercâmbio no mês que vem. Nós estaremos aprendendo um pouco sobre a cultura norte-americana, nós vamos estar conhecendo também as atividades norte-americanas e também nós vamos estar desenvolvendo esse projeto no qual vários jovens de todos os estados foram selecionados por grupo e nós vamos desenvolver um projeto. Para quem tem domínio do inglês, o intercâmbio vem para agregar mais conhecimento. Mas para quem ainda não tem o domínio do segundo idioma, o primeiro passo é querer aprender. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Vem aí as notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Muito obrigada pela sua audiência e tenha uma ótima noite.